Então compensa, porque assim, Lógico. eles sabem que compensa. A gente tem o Lula presidente. A gente sabe que compensa. E nessa questão que você falou do monarca, que ele avisou sobre a ditadura e tal, mas fora essa ditadura que sempre falam do judiciário, mas você não percebe também uma ditadura dos políticos? Porque você falou, por exemplo, da deputada Erika Hilton. Eu vi uma notícia que ela estaria processando, parece que até jornalista a pessoa, eu vi assim meio de relance a manchete, então eu peço que todos verifiquem, tá? Nunca acredite assim no que que a gente fala, sempre verifique, mesmo eu, qualquer pessoa, né? Que ela estaria processando uma pessoa que a pessoa teria chamado ela pelo nome de batismo. Parece que o nome é Felipe, né? Felipe Santos. Isso. Acho que é. Engraçado que ela é contra o imperialismo, mas pegou o nome Hilton, que é do imperialista, né? Então, eu fiz 2 vídeos essa semana no meu canal sobre... Essa semana... porque ela vem se envolvendo em polêmica... O tempo todo, o né? tempo todo, né? Primeiro ela viu... Eu vou contar aqui rapidinho o que aconteceu. À O vontade. Oruan, né? O que aconteceu? Isso. O Oruan teve lá a polêmica do Oruan. E aí ela foi lá e chamou ele pra fazer parte da esquerda, né? Fez um post no... Que ele já faz, né? Se é criminoso... Se já é criminoso, ele já tem um pezinho ali na esquerda. É. Mas ela foi lá e oficializou. Estamos juntos. Postou lá, chamou ele. E aí a própria esquerda, as pessoas de esquerda comentaram lá no post e falaram: que absurdo, você é burra. Chamou ela de burra, mas gente, não sou eu, estou chamando, eu li lá, tá? Chamou ela de burra, que ela não sabe entender o que o povo precisa, porque tem um monte de gente na favela que sofre com as Claro. facções, que sofre com o crime organizado. Aí você vai lá e chama alguém que promove isso, né? Que faz músicas promovendo, né? Que fala bem do crime organizado. Isso, você é burra. Que não sei o quê. Aí ela fez um vídeo lá daquele estilo dela, né? Bonitona, lá, sentada. Bonitona é por sua parte, né? É bonita, até o Lula chamou a Gleice de bonita, né? Então a gente pode... fez um vídeo lá se explicando. Beleza, passou. Aí, não contente, ela foi lá e resolveu viajar bem na data mais importante para os gays do ano, que é a parada gay, né? Sim. Uma pessoa que promove, né? Que levanta a bandeira militante mesmo lá, foi viajar nisso. E eu acredito que um gay, um rapaz do Rio Grande do Sul deve ter visto isso e falou: pera lá, vamos ver quanto que a senhora Erika Hilton tá gastando nessa viagenzinha, porque ela foi a trabalho, segundo ela. Sim. E só que como ela estava perto ali de Paris, o trabalho era em Portugal, estava ali perto de Paris, deu um pulo em Paris para ver o show da Beyoncé, com seus 2 assessores, que nessa pesquisa que esse rapaz fez, descobriram que eles eram, na verdade, maquiadores, Sim. né? Aí ela se justificou falando que eles não faziam... Eles faziam principalmente trabalho de assessores e, eventualmente, faziam trabalho de maquiagem também. Faziam relatórios, que é normal, o maquiador fazer relatório. Só que você entra no perfil dos dois, não fala que é assessores. Sim. Fala que é maquiadores, né? Não tem um currículo ali, ó, sou assessor de imprensa, sou assessor da Erika Hilton, eu trabalho no gabinete, nada disso. Parece que um mudou agora, um deles tinha mudado. Depois da polêmica mudaram. Mas aí o print é eterno, né? Sim. Todo mundo já tinha entrado lá e visto. E a Erika Hilton, ela se envolve em polêmica atrás de polêmica, assim, e ao meu ver, ela é muito... Eu acho que não tem ninguém comparável ao Nicolas, mas se for comparar alguém, é a Erika Hilton, porque ela consegue chamar bastante atenção, ela faz bastante barulho na internet. Mas e o trabalho do deputado? Porque eu vi os projetos dela, é nenhum, né? Os projetos... Ela tem um que é o carro-chefe, você sabe qual que é? Eu vi alguns dela que todos são assim... Acho que ela não emplacou nenhum. Tem o da jornada... É o carro-chefe dela. Da jornada? Que ela não sabe fazer conta. Isso. Eu falei pra ela, se ela tivesse contratado um matemático em vez de um maquiador, não errava essa conta. Exato. Né? Devia ter contratado. Mas tem um outro também que eu não sei se você viu, que é sobre o sofrimento das mulheres no período menstrual, o agravamento desse sofrimento pela crise climática. Eu nem sei como isso acontece, como a crise climática... Mas as mulheres que menstruam como ela ou não? Então, aí é uma pergunta importante. Não é porque ela tem que ter lugar de fala. Vocês que inventaram isso, ela tem que ter lugar de fala, então. Eu queria até que você me explicasse... Vamos lá, eu que sou meio burro, o que eu entendi foi o seguinte. Aí você me explica se foi isso. O que eu entendi, a Erika Hilton foi para um evento oficial em Portugal. Uhum. Aí ela disse que ela foi chamada pela equipe da Beyoncé. Então eu imagino a Beyoncé lá em Paris, e ela falando, gente, deve ter um deputado de país do terceiro mundo lá em Portugal querendo ver meu show. Deputada. Deputade. Deputade. Deputadix. Deve ter um deputado
de país de terceiro mundo lá em Portugal, querendo ver meu show. Será que não tem? Procurem aí. Aí acharam, olha, não é que tem um deputado de país de terceiro mundo querendo ver o meu show? Vou convidar-lhe. Né? Então, acertei o convidar-lhe, né? Que é tudo no neutro. Convidar-lhe. Vou convidar-lhe. Aí, ela foi convidada, ela estava em evento oficial. Ela fala, eu acho que eu vou, porque olha que coincidência. Justamente hoje, para esse evento oficial do governo, eu trouxe aqui um traje de texano gay, né? Que foi aquele traje que ela usou. Então, eu falei, gente, mas muita coincidência. A Beyoncé procurar um deputado de terceiro mundo em Portugal, ela estando em Paris, e ela justamente está com aquele traje de texano gay. E calhou de estar os dois assessores maquiadores juntos, também né? Olha estarem juntos. Foi direitinho, né? Se ela jogar na Mega Sena, ganha, porque é muita coincidência. Tá dormindo no ponto, joga no Mega Sena. Foi isso que aconteceu. Eu acho que foi, porque não é possível, né? E calhar de ser no final de semana da Parada Gay, né? Que é uma coisa que ela promove, assim, né? Tinha até um cartaz dela. Não sei se você viu, né? Tinha um cartaz grandão, assim, representando ela, porque ela não podia estar, ela estava no show da Beyoncé. Ela não podia estar presencialmente, fizeram lá um cartaz dela, né, pra representar. E se procurarem quem que pagou esse cartaz, talvez a gente descubra mais alguma coisa, né? Vai saber, né? Mas, Paulo, você que tem um canal de polêmica, qual que foi a principal polêmica desse mês, que hoje é o último dia, hoje é dia 30 de junho, desse mês, qual foi a principal polêmica do seu canal? Foi dela. Foi dos vídeos que mais, porque o que mais chamou atenção, né? Porque foi uma coisa atrás da outra, então os vídeos que eu postei dela foi o que mais, desse mês, é o que mais entrou, assim. Eu vi um que tá indo, que foi melhor também, foi o do Bonner. Não sei se você viu uma entrevista dele essa semana. Que ele fala alguma coisa da internet, alguma coisa assim. Ele já tinha, no começo do ano ele já tinha participado do Altas Horas e tinha reclamado não, né? Tinha comentado que ele evitava sair na rua porque ele era muito hostilizado. Sim. E agora ele voltou nessa nova entrevista porque parece que a Globo vai fazer 60 anos e eles vão fazer um especial e ele tava falando sobre isso, né? Sobre o Jornal Nacional e tal. E ele falou que as redes sociais continuam a ser o grande mal da humanidade. Nossa. Ele falou essa frase. O que é o nazismo perto das redes sociais, né? Meu Deus do céu, que perigo a gente falar entre a gente, né? Meu Deus do céu, a sociedade acabou porque nós estamos nos comunicando. E assim, nessa entrevista ele se coloca que ele tem uma nova função no jornal, que é desmentir a internet. Essa é a função Sim. Ele é o bastião da verdade agora. Agora ele é o bastião da verdade. E a nova função deles é desmentir as redes sociais. E assim, que pedestal, né? Nossa, ele tá assim em cima ele é feito de um barro mais fino, né? Num pedestal assim, nós somos a verdade, nós sabemos o que é verdade e nós vamos ensinar o povo o que é verdade. Me lembrou muito o Barroso, né? Sim. O Barroso falou que eles tinham que educar a população. Era isso, educar a população, que tinha que ensinar a população a civilizar a população. Foi o que ele falou. Então, eles são, assim, elite pensadora, e nós somos os animais que estamos falando entre a gente, falando que eles estão errados, e eles vão começar a organizar tudo e falar o que é certo, o que é errado daqui de cima. Parece uma coisa até meio pré-revolução francesa que a gente tá vivendo assim de novo, quando né? eu vejo eles falando São isso, os nobres é assim que eu vejo. E a ralé, né? Você vê a Carmen Lúcia falando durante Dos tiranos? o julgamento das fake news, das redes sociais, falando que nós somos 213 milhões de pequenos tiranos, né? Nós que não temos poder nenhum sobre eles, que não podemos mandar prender, que não podemos mandar uma polícia em casa, mandar investigar, mandar bloquear a conta. Nós somos os tiranos. Eles que podem fazer tudo isso com a gente, eles são os bastiões da verdade. Isso eu entendo num país como os Estados Unidos, por exemplo, um juiz da Suprema Corte que falasse isso, ele ia ser impeachmentado, acho que instantaneamente. Não, assim... Você chamar o povo. Eu acho que o maior problema do que vem acontecendo, o que eu lamento muito, é nós nos acostumarmos com o absurdo. Sim. Porque vem acontecendo tanto absurdo. Gente, tirar o Lula da cadeia, mudar a lei de um país pra tirar o Lula da cadeia... é um absurdo que a gente normalizou. A gente achou normal na época. Aí foi lá e considerou o Sérgio Moro parcial. É outro absurdo que a gente normalizou. E aí a gente normalizou cancelar os acordos de leniência da Lava Jato. A gente achou, normalizou
o Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de cadeia, e ficar em casa, sendo influencer na sua piscina de frente um pro mar. A gente normalizou isso. A gente normalizou saidinha, que é um absurdo. A Sim. gente normalizou audiência de custódia. Entendeu? Então, como eles foram escalando os absurdos cada vez mais, nós estamos elevando a nossa tolerância de absurdos. E a gente não consegue mais enxergar. A gente não consegue mais, tipo, aonde que nós estamos indo? Qual vai ser o próximo absurdo que nós vamos normalizar? Porque a gente acha que... A gente tá normalizando o cara que levou um tiro no pescoço. Ah, é mais um. Daqui a pouco o cara tá solto. Hoje, num programa, hoje no Oeste com Elas, foi a Ana Carolina Oliveira, que é a mãe da Isabela Nardoni. E ela virou vereadora de São Paulo. E ela foi muito, assim, emotiva e verdadeira ao falar que, perante a lei, o pai e a madrasta cumpriram cumpriram o que a lei previa. Eu acho que ele ficou preso 17 anos e a madrasta 16 anos. E agora eles estão livres, vivendo a vida deles. E a vida da menina? Que nunca mais vai voltar. Por que que ela tem uma pena de morte, tem uma pena Sim. perpétua, e quem fez isso com ela teve 16 Entendi. anos de cadeia e não teve? E muito se dá por causa das nossas leis que são fracas. Então, mas eu lembro que o Sérgio Moro ele começou a fazer uma campanha enquanto ministro da Justiça, que ele ia começar a fazer, inclusive, outdoors e propagandas contando a história de vítimas do crime. E isso, se eu não me engano, foi proibido, eu acho que até pelo Supremo, se eu não me engano. Quer dizer, é proibido eu contar a história da vítima. Quem tá fazendo isso agora é a Jovem Pan. Inclusive, eu acho curioso que teve, se eu não me engano, 50% dos bandidos presos em flagrantes, que é só o que se prende no Brasil. É flagrante, porque não existe investigação no Brasil. Só quando é um caso que choca o país, que ganha notoriedade. Mas investigação no Brasil, via de regra, não existe. Não existe. Então, quando se prende alguém, é em flagrante. Quando ele tá ali no ato fazendo o crime. Aí tem a audiência de custódia que já é solta. 50% dos bandidos estão sendo soltos. E é outra coisa que aí eu culpo o Bolsonaro também, porque ele permitiu isso aí, a audiência de custódia. Porque isso é uma coisa, tipo, absurda, né? Mas quem colocou isso aí foi o ministro Lewandowski, quando ele tava. Ele que promoveu isso, né? E isso tem que reverter, porque assim... Eu não tô querendo tá defendendo o crime nem atacar compensa no ninguém. Brasil. Sim, mas muito. Compensa. Tem um vídeo muito bom de uma mulher chegando do Gilmar Mendes, depois que aconteceu tudo com a Lava Jato e tal. E ela chega pra ele e fala: senhor ministro, o crime compensa no Brasil? Ah, eu vi. E ele fica desconcertado. Sim. Dá pra ver claramente dele. Ele começa a rir, bem nervoso, assim, e se desconcerta e sai andando. Então compensa, porque assim, Lógico. eles sabem que compensa. A gente tem o Lula presidente. A gente sabe que compensa. Então, mas aí você falou de todas essas questões que a gente tá normalizando. Questão de violência, de roubo, de você tirar ladrão da cadeia pra virar presidente, etc. E o que me incomoda, eu não sei se você tem essa percepção também, é que a popularidade do Lula vem caindo bastante. Só que ela não está caindo por nada disso. O brasileiro, no geral, ele não tem essa percepção. Ele tá caindo porque o cara vai comprar um café e ele não consegue mais. Sim. Então, isso que é meio ruim, porque o brasileiro ele consegue enxergar a parte econômica, porque é o que afeta ele, e ele acaba enxergando um pouco da violência, e ele já aprendeu a lidar, de certa forma, com a saúde. Mas, no final das contas, podia ter acontecido tudo isso. Se tivesse tido um boom de commodities de novo, igual aconteceu lá no passado, o pessoal ia estar adorando o Lula. Sim. Então, você não acha que um grande problema é que para mim, um dos principais, nenhum país conseguiu crescer sem isso. Como a gente tem um ensino de baixíssima qualidade, eu sempre gosto de agradecer ao ministro da Educação durante 7 anos, o Haddad, que acabou de destruir, o Haddad destruiu a educação nesse país. Né? Então, você não acha que um dos principais problemas para a gente melhorar esse país é que o povo não tem compreensão dos problemas? Ele consegue ter compreensão do que ele vive. Sim, só. Só o que tá ali no limite dele, ele consegue compreender. Então, Mas ele percebe. Você acha que ele compreende? Porque eu entendo que ele percebe, mas não compreende. Ele vê o problema, mas ele não entende por que o problema existe. Você não entende assim? por exemplo, a inflação. Por que Certo. porque
O que tá acabando com a popularidade do Lula é a inflação. Sim. É primordialmente a inflação. Eu contei isso no Pânico também, que a moça que faz minha unha, ela não sabe nada de política. Nada, nada. Não sabia nem o que estava acontecendo no INSS, pra você ter uma noção. Não sabe nada. Mas ela sabe que o café tá caro. Eu vi esse episódio. Eu Ela, vi você falando ela isso. sabe que tá caro, o arroz tá caro, que tá tudo caro. Então, mesmo a pessoa mais aversa à política, que não sabe nada, que não acompanha, ela vai chegar no mercado, vai ver que tá caro e vai culpar o governo. Mas Do você mesmo jeito entendeu? que culpava o Bolsonaro, Sim. vai culpar agora o Lula. Mas você entendeu essa diferença entre saber e compreender? Não, ele Ela não sabe, mas não mas não compreende. compreende. Não compreende, não compreende. Mas ela tá certa em culpar o Lula, porque Claro. é culpa dele. Não, isso sem dúvida. É culpa dele. Sem dúvida. Então, ela tá certa em culpar nisso, mas ação e reação, né, nessa forma, dessa ação e reação, não compreende. Ela só compreende aquilo que ela pode tocar, viver e aquela realidade que ela tá ali vivenciando naquele momento. Se não for isso, não chegaria. Exatamente porque tem muita gente, existe o meio, né, que não é direita nem esquerda, o meio, os isentões e as pessoas que não ligam pra política, que só vão acordar, só vão votar de acordo com o que tá acontecendo na vida delas, né? Nós não, nós que vivemos de política, que acompanhamos política, a gente tá sempre pensando lá na frente, né? A gente tá avaliando qual que vai ser melhor, qual que vai ser pior, a gente busca saber. Essas pessoas do centro, não, vai ser só o que tá vivendo ali na realidade. Tá caro, minha vida piorou, vou votar no outro. Minha vida melhorou, vou continuar nesse. Sim. E mata, né? Essa política tem previsibilidade, isso mata principalmente a indústria. Porque se eu não tenho previsão na indústria, eu não consigo fazer nada. Como que eu vou saber se eu vou estocar material, se não, se eu vou comprar agora, se não? A indústria tá um caos esse ano. Eu trabalho na indústria, a indústria tá um caos.